Meu nome é Camila Tomazella e eu estou aqui hoje para auxiliá-los no nosso evento Interposição Fraudulenta. Hoje é com grande alegria que eu recebo os nossos convidados super especiais no assunto e especialistas. E a gente vai ter um dia bem produtivo falando sobre esse assunto que é super polêmico e palpitante. Também gostaria de lembrar a todos que nós estamos no Instagram e nas outras redes sociais. Por lá vocês acabam encontrando todas as informações dos outros cursos que nós fazemos e das próximas palestras. Nós também, se você perdeu alguma das passadas, você também pode acessar através do YouTube, lá estão todas as palestras gravadas e você consegue ter todas as informações por lá. Já vou chamar os nossos convidados. Hoje estou super acompanhada. Dr. Ayrton, para quem ainda não conhece, é advogado e economista, sócio fundador do Ferreira e Ferreira Advocacia. Ele foi chefe da Divisão de Fiscalização do Tesouro Nacional da DRF Campinas e delegado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas. É ex-professor de Direito Tributário, palestrante em vários cursos e seminários voltados para a área da legislação tributária e federal. E o Dr. Ayrton hoje está acompanhado do Dr. Luiz Eduardo Barbieri. Dr. Luiz Eduardo Barbieri, ele é advogado e sócio da BCP Consultoria Tributária e Aduaneira. Ele é doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBET e em Direito Aduaneiro pela Universidade de Valência, na Espanha. Ele foi auditor fiscal da Receita Federal, ex-conselheiro titular do CARF, é professor no CEA da PUCamp, professor na ESAF, autor de diversos livros e publicados, inclusive, pela editora Dialética. Com esse currículo todo, acho que dispensa qualquer tipo de apresentação para demonstrar a especialidade do nosso convidado hoje, né, doutor Ayrton, sobre o tema. Muito obrigado, Camila. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente registrar que hoje é um dia muito de satisfação para nós, de alegria mesmo, de receber o Barbieri, que é amigo meu há muitos anos, com esse currículo que já foi indicado, e ele vai ser aqui no escritório o nosso consultor para a área aduaneira. Eu aproveito a oportunidade para explicar uns fatos. A advocacia, no tempo que eu observo, mudou bastante. Hoje, a gente faz audiência no escritório à distância, com Brasília, etc. Por causa dessa crise que veio aí, alguma coisa positiva sobrou disso, né? Que é a facilidade de contato. Aqui no escritório, nós já temos, há tempos, duas parcerias de muito êxito com outros profissionais. Na área de ISS, por exemplo, nós temos uma parceria com um colega que trabalhou comigo lá na Fiscosoft, o Patrocínio, que é especialista em ISS. E temos uma parceria já antiga também com o Pacheco, que é o especialista em ICMS. E agora vamos ter parceria com o Barbieri. É um sistema de trabalho, de parceria, que a pessoa não precisa ficar o dia todo no escritório. Normalmente, esses profissionais querem ter liberdade de tempo. Aí tem o escritório, que tem toda a estrutura, e faz as parcerias. Aí fazemos as defesas juntos, os trabalhos juntos, etc. Quanto ao Barbieri, a Camila já apresentou o currículo dele. O Barbieri é um especialista na área aduaneira. Na verdade, ele não é bem especialista de aduaneiro, porque advogado com o currículo que ele tem pode trabalhar em qualquer área. Ele apenas, momentaneamente, escolheu essa área de atuação, que é a área que ele tinha. Ele foi conselheiro por um bom tempo no CARF, e agora abriu o escritório e vai trabalhar na advocacia. E será muito bem recebido aqui com a gente como mais um parceiro de trabalho em conjunto. Desejo ao Barbieri toda boa sorte na nova atividade da vida dele e, se depender de nós aqui, ele vai ter todo o apoio
nosso, do escritório, para que ele trilhe o novo caminho que ele escolheu, mesmo porque ele é jovem e precisa trabalhar, né? Senão não pode ficar só em casa, né? Tem que trabalhar. E ele está disposto a trabalhar. Vamos fazer um esforço para implantar o setor aduaneiro no escritório, que nós não tínhamos forte. É um setor importante da economia que aparentemente não vai ser atingido pela reforma tributária, pelo contrário, vai ser beneficiado pela reforma na área aduaneira. Então, é um segmento muito importante e que o Barbieri está plenamente preparado para trabalhar nesse setor. Dito isso, eu agradeço a presença de todos, vou passar a palavra para o Barbieri, ele vai fazer a apresentação, depois, no final, nós vamos trocar umas ideias, inclusive com os presentes aqui. Muito bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite feito pelo Dr. Ayrton, meu antigo colega de trabalho na Receita, né? Foi meu primeiro chefe na Receita aqui na DRF há 30 anos atrás, né? E atualmente um grande amigo, né? Eu quero agradecer ainda a confiança pela parceria firmada, espero fazer jus à confiança depositada, né? Eu agradeço muito ao Ayrton por esse convite e essa oportunidade. Eu sou grato também a todos os sócios aqui do Ferreira e Ferreira Advocacia, Dr. Flávio, doutora Simone, Dr. Humberto, doutora Camila e Dr. Tiago, pela excelente acolhida no escritório. Muito bem, então sem maiores delongas, né, eu vou já começar no nosso tema de hoje, né? Só para fazer um resumo do que nós falaremos hoje, né? Quando a gente fala em interposição fraudulenta de pessoas, a gente está tratando de um ilícito aduaneiro, mais especificamente uma fraude aduaneira. Fraude essa que pode ser considerada um efeito adverso da globalização no comércio internacional. Na verdade, é um subproduto da globalização. O fenômeno da globalização, como todos devem saber, teve início nos anos 90 a 2000. Foi marcado por um crescimento acelerado no fluxo de comércio internacional, impulsionado por vários fatores. Então, quais os fatores? Assim, a gente teve avanço nos meios de comunicação, a internet, né? Os fatores políticos, queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria, dissolução da União Soviética, o movimento denominado Perestroika, abertura comercial na China, que a China ingressou na OMC somente em 2001, aprimoramento dos meios de transporte, logística, né? Uso de contêineres, transportes multimodais, e aperfeiçoamento dos meios de troca, né? Rede SWIFT e tal. E com isso, nós tivemos o quê? Foi demarcada a nossa era digital. A partir dos anos 2000, final de 90, 2000, nós entramos na era digital. Definitivamente, o mundo está conectado. E isso teve uma repercussão muito forte no comércio internacional, nas trocas internacionais, e por conseguinte, como efeito adverso, a gente teve a sofisticação das fraudes no comércio exterior, as fraudes aduaneiras. E isso, naquele período, eu ingressei na Receita em 92, né? Então, naquela época, a gente fazia, quando chegava uma mercadoria importada, eu trabalhei aqui em Viracopos, né, em 92, a gente o que fazia? Fazia uma conferência meramente física da mercadoria. Era simplesmente abrir a caixa, que a gente brinca, era cara, crachá. Olhava a mercadoria, verificava a descrição, a classificação fiscal e pronto, é o que a gente olhava. A gente percebeu no final dos anos 90, início de 2000, que as fraudes foram se sofisticando. E com isso a gente necessitava de novos instrumentos legais para coibir essas fraudes. Então, o controle aduaneiro até então existente, oriundo de normas de 30 e 40 anos atrás, já não eram mais suficientes. Na verdade, a nossa lei básica aduaneira, o Decreto-Lei 3766, até hoje em vigor, ele não tinha instrumentos adequados para combater esses novos tipos de fraude. Então, por isso, daí a necessidade de novos instrumentos legais. E foi o que a Receita fez naquele período. Eu participei na época quando foram implantados esses primeiros elementos, esses instrumentos legais, né, que visando coibir esse tipo de fraude mais sofisticada. Não adianta mais você só ficar verificando classificação fiscal, verificar se aquela mercadoria é aquela exatamente que está nos volumes, que as fraudes são bem mais aprofundadas, né? E por isso que veio esse novo rol de instrumentos para combater as fraudes.
Uma delas é a interposição, depois tem gerenciamento de risco, tem outros instrumentos também. Então, pessoal, a gente vai dar uma passada, eu separei em 4 partes a palestra. Um pouquinho falar sobre o que é o controle aduaneiro, né? A gente já tem uma noção, mas a gente só vai relembrar um pouquinho. Depois nós vamos tratar das modalidades de importação, sendo que 2 delas, as 2 modalidades indiretas, vieram no bojo dessa nova legislação que visou coibir a interposição fraudulenta. Vamos falar um pouquinho da tipicidade das infrações e as sanções aplicáveis, e depois nós vamos fazer uma conclusão separando o joio do trigo. Aqui nós vamos fazer uma reflexão do estado que está essa aplicação das normas de interposição. Porque naquele primeiro momento, nos anos 2000, havia necessidade mesmo do combate a essas fraudes, né? Só que nos últimos anos a gente percebeu que nem tudo é interposição. Quando há mais pessoas envolvidas no comércio exterior, não necessariamente está sendo uma interposição fraudulenta. Isso a própria dinâmica dos negócios tem exigido. E eventualmente está havendo algum excesso na aplicação dessas normas. É sobre isso que nós vamos falar na conclusão. A gente vai tentar separar o joio do trigo. O que é uma operação ilícita e o que é uma simples operação mais sofisticada de comércio internacional. Então, quando a gente fala de controle aduaneiro, gente, essa imagem é bem ilustrativa. Isso aqui a gente verifica os fluxos, a imensidão de fluxo de comércio internacional que nós temos no momento. A interação, a conexão entre os países aumentou exponencialmente. Pois bem, então começando lá do iniciozinho aí, né? Então, em termos de competência, gente, o que a gente tem? Quem controla a entrada e saída de mercadorias no país? No Brasil, especificamente, a Receita Federal, ela exerce a função de aduana e também de fiscalização de tributos internos. Nem todo país é assim. No Brasil, ela tem essa dupla função. Então, quem exerce o controle aduaneiro atualmente no Brasil é a Receita Federal através da aduana, que faz o controle da entrada e saída de bens e veículos do país. A Polícia Federal, ela faz o quê? O controle de pessoas somente, da migração. Ela não faz o controle de entrada e de saída de bens e nem de veículos. E nós temos outros órgãos anuentes para mercadorias específicas. O MAPA, Ministério da Agricultura, Anvisa, quando é um produto agropecuário ou medicamento, etc., né? Mas, basicamente, o órgão principal que faz esse controle aduaneiro é a Receita Federal. Pois bem, e quais são as funções da Receita? A Receita tem 3 funções básicas, né? O controle fiscal, que é o Estado como ente tributante, que a missão é arrecadar. Isso é muito forte nos tributos internos, né? A Receita é programada para arrecadar e faz bem esse papel, né? Depois a gente tem o que? A execução da política comercial e industrial, aplicação de incentivos fiscais, regimes aduaneiros especiais, né? Então aqui a função não é arrecadar, a função é fomentar algumas atividades. Por exemplo, o drawback é um excelente instrumento de fomento às exportações. Então, o que é feito no drawback? Você traz mercadorias com suspensão do pagamento dos tributos, faz um processo produtivo e exporta. Então, quando a Receita faz esse controle, ela não está visando arrecadar tributos, ela está visando executar essa política comercial no país. E, por fim, uma missão super importante na área aduaneira é o controle, né, aplicações de restrições não tributárias com vista à proteção das fronteiras. Então, hoje, a gente já tem uma visão mais moderna de controle aduaneiro. Ele visa o quê? Visa, na verdade, proteger a soberania do país, a entrada e saída. E quando a gente fala em controle, gente, a gente está falando em uma série, um rol enorme de ilícitos aduaneiros. Então, hoje, a função da Receita não é, basicamente, na área aduaneira, arrecadar tributos. É controlar esse rol imenso de ilícitos. Concorrência desleal, que se visa o que? Na verdade, a proteção do mercado interno. Lavagem de dinheiro e evasão de divisas, porque às vezes utiliza-se importação ou exportação para mandar ou trazer dinheiro do país. Subfaturamento. Saúde pública, a questão da entrada de alimentos, remédios contaminados, entrada e saída. A questão de segurança pública, tráfico de armas, de droga. A Receita tem feito apreensões vultosas de drogas nos últimos tempos, nos portos brasileiros. Eu até trouxe um exemplo aqui que foi feito semana passada, né? O meio ambiente, a questão de proteção de fauna e flora. Patrimônio cultural, obras de arte que às vezes tentam exportar ilicitamente patrimônio cultural brasileiro. A questão de outras fraudes, resíduos contaminados, lixo.
Isso é uma coisa que tem ocorrido, os países envolvidos têm um problema seríssimo, onde colocar o lixo, garrafas PET, então, eventualmente, isso chega aqui no Brasil, mexe, a Receita tem feito a apreensão de lixo contaminado, sucatas saturadas de mercúrio, pneus remold, né? Teve uma época que era muito comum no Brasil, o pessoal trazia carcaça de pneu e fazia um remold e vendia aqui no mercado interno, né? Isso não interessa para o Brasil. Então, tudo isso faz parte do quê? Do controle aduaneiro. Tá, então aqui eu trouxe algumas fotos de situações reais, apreensão de mercadoria contrafeita, apreensão de lixo, esse é um caso real, container com lixo, roupa, apreensão de arma, questão de apreensão de armamentos e pneus, né? E esse caso aqui foi uma apreensão que foi feita no dia 16/2, mês passado, no Porto de Santos, uma apreensão de 565 quilos de cocaína no porto. Isso aqui, e veja, por que eu estou falando disso, gente? Isso tem toda a conexão com a interposição fraudulenta. Alguém estava tentando exportar esses cilindros de gás que deveriam estar vazios, provavelmente esse cilindro veio ao Brasil com algum produto e ia voltar só o invólucro, né? E aí foi colocado cocaína dentro. Alguma empresa estava fazendo esse tipo de operação. Certamente deve ser uma empresa interposta, né? Por isso que é importante a gente aplicar, a Receita aplicar esses instrumentos, né? Então, a seleção da carga foi feita para a conferência física, foi feita mediante análise de risco, uso de imagem de scanner e o campo de faro. Então, esse é um exemplo bem claro de uma operação de interposição fraudulenta. Tem que localizar quem é o real exportador dessa mercadoria, porque certamente tinha uma empresa laranja e a Receita vai tentar localizar quem é o real exportador. Ok, isso é muito bom, acho que isso tem que continuar sendo feito, né? Mas a missão da aduana não é só essa. Quando a gente fala a missão da aduana, hoje tem duas facetas, né? Uma é controlar o comércio de forma eficaz e seletiva, isso é muito importante, né? Fazer gerenciamento de risco, sem impactar demasiadamente o fluxo comercial entre os agentes econômicos. Ou seja, isso a Receita tem feito bem, ela faz um gerenciamento de risco. Hoje, 97%, 98% das cargas saem no canal verde. Por quê? São empresas que não se detectou naquela operação uma possibilidade de verificação naquele momento de zona primária. Nada impede que nos próximos 5 anos se faça uma auditoria pós-despacho, né? Mas também ela controla o comércio e combate as fraudes. Só que tem que haver um equilíbrio entre o controle e o excesso, né? A gente também não pode impactar demasiadamente o fluxo do comércio internacional. Tá? E como que se dá essa regulação do comércio? Tanto por restrições e incentivos tarifários, redução, aumento de alíquotas, né? E por restrições não tarifárias, exigência de licenças, proibições de importar, procedimentos fiscais, o canal cinza, quando a mercadoria tem uma suspeita de interposição fraudulenta, aquele despacho direcionado para o canal cinza, para que seja feita uma verificação mais apurada daquela operação global, não só da carga, né? Então são as formas que se faz a regulação. Muito bem. Como eu adiantei já no início, a gente tem 2 momentos. Tem o ambiente aduaneiro pré-1990 e pós-90-2000, com a globalização, né? Outro marco importante foi a aprovação do acordo de valoração, porque até então você poderia arbitrar valores de preço, fazer cota de produtos, você ter pauta de valores, né? Aí com o acordo de valoração aduaneira aprovado no âmbito da OMC, não é possível mais que se faça isso. Você tem que aplicar as regras de valoração. Isso complicou muito, porque antes, simplesmente, cada país podia adotar uma pauta de valor e não podia se importar por valor abaixo daquele valor da pauta. Hoje isso não é mais possível. Você tem que apurar a base de cálculo com base no primeiro método lá, que é o preço da mercadoria praticado numa operação de livre mercado, né? Então, isso também propiciou que se tornasse mais difícil o controle da valoração aduaneira da mercadoria. E um grande fator, a China como a fabricante do mundo, né? A China se abriu imensamente para o mundo, ingressou na OMC a partir de 2001. Então, hoje a China produz bens manufaturados que entram no mundo inteiro. E aí a gente acaba tendo também, às vezes, algumas questões envolvendo valor de mercadoria, proteção do próprio mercado interno, né?
A gente tem alguns setores no Brasil que praticamente foram dizimados quando se abriu fortemente a importação de países asiáticos, né? Por exemplo, a parte de tecelagem, a parte de peças de bicicletas, né? Isso aí a gente foi afetado fortemente, né? Pois bem, então, quais são os efeitos adversos da globalização, né? Nós tivemos a sofisticação das operações, trades companies, organizações transnacionais complexas, planejamento tributário abusivo, porque não há nada de mal a empresa fazer o seu planejamento tributário. Isso é lícito, é possível, eu acho que a empresa até deve fazer. Não pode fazer o abusivo, né? A proliferação de ilícitos cometidos por empresas fachada ou fantasmas, né? Isso foi muito comum no passado, hoje ainda existe, mas hoje já tem os instrumentos, né? E qual que era a limitação que as aduanas sofriam naquele período? A dificuldade na caracterização da inexistência de fato e os documentos declarados ideologicamente falsos, né? A questão de como tipificar essas novas fraudes dos tempos modernos, porque até então você só tinha uma modalidade de importação, que era a importação direta, que era aquela pessoa que registrava a ADI, somente ela respondia pela operação. Só que muitas vezes ela era apenas um mero teste de ferro, um laranja naquela importação, então se lavravam alto contra aquela empresa rapidamente saía do mercado e aí abria-se uma outra empresa em outra região para continuar fazendo aquele mesmo tipo de fraude, né? Mudança de unidade de despacho, constituição de novas pessoas jurídicas. Então, houve a necessidade de se fazer uma adequação das normas. E isso que foi feito. Então, o que se buscou a partir de 2000? Que o controle aduaneiro, começou a ser focado nos intervenientes, não apenas naquele que figurava como importador de direito. O importador de direito, muitas vezes, um laranja, um testa de ferro, né? Então, isso que se buscou. Quem é o real adquirente? Quem está por trás da operação? E para isso foi preciso fazer uma definição legal dessas outras partes envolvidas na operação e delimitar responsabilidades para que todos eles fossem apenados numa eventual operação de auditoria fiscal. Pois bem, então eu dei um en passant só sobre a situação do controle aduaneiro. O que é importante a gente fixar, gente? Que até os 90, os anos 2000, a gente só tinha uma modalidade possível, que era a operação por conta própria, importação direta. Então, só aquele poderia ser apenado, aquele que figurava lá como importador na declaração de importação. Pois bem, a partir dessas novos instrumentos legais, a gente vai verificar que surgiram mais 2 operações de importações indiretas, que é o que a gente vai falar agora. Então, assim, na importação direta ou própria, o que a gente tinha? Lá no Decreto-Lei 3766, que é a lei básica aduaneira, você tinha, quem é o contribuinte? O contribuinte era só um importador, assim considerado qualquer pessoa que promovia a entrada da mercadoria, ou seja, aquele cujo nome constava do conhecimento de carga. Esse era o contribuinte, e só ele. E aí a gente tinha mais a figura dos responsáveis. Quem era responsável? O transportador, que quando fazia o transporte internacional da mercadoria, no caso de extravio ou de avaria dessa mercadoria durante o transporte, ele era o responsabilizado, né? E o depositário, aquele que tinha a custódia da mercadoria. Então a mercadoria estava lá no aeroporto de Viracopos, na época, a Infraero, uma mercadoria foi danificada lá, ele seria responsabilizado como depositário para o pagamento dos tributos, né? E tínhamos ainda a figura do responsável solidário, mas era muito específico, que era o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiado com isenção ou redução, né? Então, a Unicamp, por exemplo, importou uma mercadoria com isenção de tributos e aí, de repente, destinava essa mercadoria para um uso comercial para uma outra pessoa. Essa outra pessoa seria responsável solidário juntamente com o órgão que fez a importação com isenção, né? Mas era uma hipótese muito restrita. E o representante no Brasil de um transportador estrangeiro. Então, essas eram as hipóteses de sujeição passiva. Você tinha o contribuinte, transportador, depositário e o solidário. Então, a gente não tinha instrumentos para apenar outras pessoas envolvidas também na operação de importação. Pois bem, então a grande mudança de paradigma na área aduaneira veio com a medida provisória 2158/35 de 2001, vigente até hoje atualmente, tá? Então o que ela fez?
ela mudou essa situação que o importador, a gente só olhava o aspecto físico, buscou-se apenar também, colocar no polo passivo da obrigação tributária o real adquirente. E o real adquirente, via de regra, quem que é? É aquele que tem o domínio financeiro da operação. É aquele que está por trás do financiamento da importação. Então, e é isso que a MP veio fazer. E como que ela fez isso? Ó, ela criou a figura do adquirente da mercadoria importada por conta e ordem, como responsável solidário também na operação. Esse adquirente vai responder conjuntamente ou isoladamente por infração, no caso de importação realizada por sua conta e ordem. Né? Então, é uma terceira pessoa que contratou uma trading para fazer a importação. A trading é o importador, né? E o real adquirente é a pessoa que contratou. Os dois respondem solidariamente pela obrigação tributária e as obrigações aduaneiras. Equiparou os atacadistas ou varejistas que adquirirem produtos importados por sua conta e ordem a um estabelecimento industrial, tá? Isso é importante para não quebrar a cadeia do IPI. Então, com isso, foi criada uma nova modalidade de importação, uma importação indireta, denominada importação por conta e ordem, tá? Isso foi uma grande novidade que essa MP trouxe. Depois, o que ela fez? A Lei 10.637, nos seus artigos 59 e 60, alterou o Decreto-Lei 1.455, tipificando algumas condutas como possíveis de punição. Porque não adianta nada você criar uma nova modalidade de importação se você não criar as penalidades aplicáveis. Então, aí veio no bojo da Lei 10.637, ela criou a punição no caso de ocultação das partes envolvidas na transação, prevendo a pena máxima na área aduaneira, que é a pena de perdimento. E criou também uma presunção, a gente vai ver que é uma presunção iuris tanto, né, uma presunção relativa, para caracterizar a interposição fraudulenta com base no rastreamento do dinheiro. É isso que visou. E a lei, eu acho que foi muito inteligente nisso aqui. Então, na verdade, buscou o caminho do dinheiro. Então, qual a origem do dinheiro para pagar aquela importação? Quem tinha disponibilidade do dinheiro naquele momento? E quem fez a transferência desses recursos para o exterior? Tá? Então, na verdade, a gente vai ver que a lei criou duas formas de punir uma suposta interposição fraudulenta. Tá? E depois veio a Lei 11.281, que ela criou uma terceira possibilidade, uma terceira modalidade de importação. Ela criou uma nova figura de um interveniente também, que é o encomendante, atribuindo-lhe a condição de sujeito passivo, na qualidade de responsável solidário. Estabeleceu que o encomendante pré-determinado responde conjuntamente pela infração. Então, estaria criado aqui a terceira modalidade de importação possível de importação, uma importação indireta, denominada por encomenda. A gente vai ver que existem diferenças sutis entre essas duas modalidades. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a característica das duas, tá ok? E por fim, veio a Lei 11.488 de 2007, que ela criou uma nova punição à pessoa jurídica que ceder o nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos, para a realização de importações. Tá? E previu também a possibilidade de aplicar a inaptidão dessa CNPJ, porque essa empresa, às vezes, era um mero presta-nomes, né? Então ela estava acobertando uma terceira empresa. Então, o que tem que fazer com essa empresa? Tem que tirá-la do mercado. Por isso que tem a possibilidade, inclusive, da inaptidão do seu CNPJ, para que ela não continue agindo, cometendo esse tipo de fraudes. Pois bem, então, em síntese, o que a gente tem? A gente tem essas três modalidades de importação atualmente. A importação direta, por conta própria, que essa vem lá do Decreto-Lei 3766, é essa que sempre foi a importação comum, quando você traz um produto para o seu uso próprio, para revenda, para usar como insumo, etc. Né? E depois criou a importação indireta ou terceirizada. A primeira delas é por conta e ordem de terceiros, que foi na MP 2158, e por encomenda na Lei 11.281 de 2006. Tá, ok? Então, é isso que nós temos hoje. Tá? Esse quadro, hoje qualquer importação brasileira que chegar, ela tem que adotar uma dessas três modalidades de importação. Vamos fazer uma breve análise das características de cada uma dessas modalidades. A primeira, por conta própria,
Essa é a comum que nós estávamos acostumados. O importador é o interessado, o responsável pela operação, utiliza os seus próprios recursos, a mercadoria pode ser destinada à industrialização, uso próprio ou revenda. A relação é uma relação jurídica simples, né? Bilateral, você tem um importador brasileiro e um exportador fora do Brasil. O risco comercial é todo do importador, ele é o contribuinte do imposto de importação, IPI, ICMS, PIS e COFINS. Problema nenhum aqui, né? Essa é a importação tradicional que sempre foi feita. Agora aqui a gente começa a ter algumas alterações. A importação por conta e ordem de terceiro. Essa é importante, gente. Você tem dois sujeitos passivos. Você tem o importador, né, de direito, o contribuinte, aquele que vai figurar lá na DI o nome dele, ele é o importador da mercadoria, e você tem o real adquirente, que é responsável solidário pela operação. Então, o importador quem que é? É uma empresa contratada, via de regra uma trade company, prestadora de serviço. Ela simplesmente, a real adquirente contrata alguém que tem expertise na área de comércio exterior para fazer todo o procedimento de importação. Ela promove a importação em seu nome de mercadoria adquirida por outra empresa, um real adquirente. Então, por que a gente chama de conta e ordem? Conta porque o recurso financeiro é de terceiro e ordem que é a manda de terceiro. Então, uma trade está agindo com o recurso do real adquirente, de uma terceira empresa, e por ordem dessa terceira pessoa. Quais são as características? Primeiro, tem que haver um contrato prévio para a prestação dos serviços. Então, a real adquirente firma um contrato com a trade para fazer uma determinada operação de comércio exterior, de importação. O risco comercial é da real adquirente, porque ela é a dona da carga, né? O capital utilizado é exclusivo do terceiro, então o real adquirente que fornece os recursos para o importador de direito fazer o recolhimento dos tributos. Ela é a propriedade da mercadoria, a real adquirente, o recurso é seu. O câmbio pode ser feito em nome da contratada, sendo a real adquirente solidária quanto ao pagamento da multa, de eventuais multas. Repercussões. O importador ele é um mero prestador de serviço, portanto, ele contabiliza a mercadoria importada como sendo de propriedade de terceiro. A saída da mercadoria para o real adquirente não caracteriza uma operação de compra e venda. Tá? Ele tá fazendo uma compra, ele vai fazer uma nota de remessa para outra empresa e vai emitir uma nota fiscal de serviços. Ele está prestando meramente um serviço para um terceiro, para o real adquirente. E a real adquirente é equiparada à industrial. E, por sua vez, ele é o contribuinte do IPI. As normas de incidência do PIS e da COFINS são aplicáveis à receita bruta do adquirente, quando da venda da mercadoria importada por conta e ordem. No caso da importadora contratada, da trade, as contribuições só vão incidir sobre a receita bruta da prestação de serviço, só para aquele valor que está previsto no contrato para ele prestar o serviço ao real adquirente. Então, somente sobre essa receita que vai incidir o PIS e a COFINS. Tranquilo? Então aqui, gente, eu fiz um esqueminha só para a gente conseguir visualizar melhor como funciona. Então o real adquirente, uma empresa aqui de Campinas, por exemplo, negocia e adquire uma mercadoria estrangeira da China, né? Faz uma fatura pro forma, faz um contrato de compra e venda, e aí ele não quer fazer a importação direta, ele não tem essa expertise, né? O que ele faz? Ele contrata uma prestadora de serviço para fazer todo o procedimento de importação. Né, faz um contrato de prestação de serviço com uma trading, por exemplo. Aí transfere os recursos para essa empresa, que é ela que vai fazer o recolhimento dos tributos. A empresa contratada promove a importação, ela preenche os documentos, a ADI, todos os procedimentos inerentes ao despacho, né? Pode prestar outro serviço também na transação comercial, cotação de preço, intermediação, etc. Aí ela vai da saída, faz o desembaraço aduaneiro da mercadoria em seu nome, né, de bem de terceiro, e remete o bem ao real adquirente. O que é importante, gente? Ambas têm que estarem habilitadas no radar, ambas têm que constar a informação que tem um terceiro na declaração de importação. Isso é de fundamental importância. Por quê? Para demonstrar de forma lícita que está havendo uma operação por conta e ordem de terceiros. Então, os dois são identificados, tanto a empresa que registrou a DI, quanto o real adquirente. O nome dele consta lá na DI,
o contrato de prestação de serviço tem que ser apresentado e os dois têm que ter capacidade, os dois não, no caso o real adquirente tem que ter a capacidade financeira demonstrada e tem que estar habilitados no radar. Tá ok? Então esse é um quadrinho só para demonstrar como que funciona essa importação por conta e ordem de terceiros. Pois bem, e a terceira modalidade de importação é a importação por encomenda. E quais são as características? Essa aqui, pessoal, que tem dado muita margem à discussão. Tá? O que acontece? Tem que haver um contrato prévio para aquisição da mercadoria. Tá? Então, promove a importação, quem que promove? É o importador de direito, né? Ele promove a importação e revende a mercadoria ao encomendante pré-determinado. Tá? Então, vejam, na verdade, a gente vai ter duas operações. Um que é contratar, tem um contrato prévio, mas ele promove, eu falo, ó, eu sou, sei lá, uma empresa de fabricante de celulares, né? Eu contrato uma empresa para fazer importação da placa-mãe, né? Então, essa empresa vai importar em seu nome e depois vai revender uma mercadoria nacionalizada ao encomendante pré-determinado. Tá? É diferente da primeira hipótese, que a segundo tipo de importação por conta e ordem, ele faz a importação por conta e ordem do terceiro. Aqui não, ele vai fazer no nome dele a importação, só que já existe um contrato dizendo que o outro vai adquirir essa mercadoria. É uma relação jurídica entre o exportador e o importador de direito e uma outra relação de compra e venda entre esse importador e o encomendante. São duas operações, duas relações jurídicas, tá? De compra e venda. É como se fosse uma importação por conta própria, né, do importador de direito, com a diferença que a operação somente ocorreu em face de uma demanda anterior do encomendante. Tá ok? A empresa que contrata, compra os produtos, a mercadoria no exterior, com recursos próprios. Agora aqui, gente, isso estava dando muito problema. Por quê? Porque qual empresa no mundo vai adquirir um produto? Eu vou lá na empresa lá, imagina que a gente vai comprar um carro. Você quer comprar um carro de luxo, muito caro. Você vai lá na concessionária, você encomenda o carro. Estou fazendo um paralelo. Você encomenda o carro. A importadora, a concessionária, não vai trazer um carro de 400, 500 mil reais se você não adiantar um recurso para garantir a operação. E o que acontecia? Quando não podia, nessa importação por encomenda, a legislação não previa o adiantamento de recursos. E aí o que acontecia? Quando uma empresa fazia o adiantamento, a Receita entendia que estava descaracterizado essa operação de compra e venda. Tá? Essa operação de importação. E aí fazia a autuação entendendo que desvirtuou a importação por conta e por encomenda. É onde dava muito problema. Aí o que aconteceu? Em 2020, há dois anos e pouco atrás, foi publicada a IN 1937, que veio corrigir esse problema. Então, até então, não era admitido o adiantamento de recursos financeiros por parte do encomendante, ainda que fosse parcialmente. Se ele desse um sinal, alguma coisa assim, já entendia que houve descaracterização da operação e isso seria enquadrado como uma interposição fraudulenta. Tá? Agora, após a IN, já é possível fazer esse adiantamento. Tá? E eu trouxe aqui até o texto da IN, só para a gente ficar mais claro. Ó, diz o seguinte, ó, consideram-se recursos próprios do importador por encomenda, aquele que está figurando como importador de direito na DI, os valores recebidos por encomendante pré-determinado, a título de pagamento total ou parcial da obrigação, ainda que ocorrido antes da realização da operação de importação ou da efetiva transação comercial de compra e venda. Então agora, isso veio sanar esse problema que estava acontecendo, porque empresa nenhuma ia fazer uma importação se não tivesse ao mínimo um sinal, um adiantamento dos recursos, né? Hoje já é possível, não há problema de se fazer isso. Eu acho que essa IN vem em bom tempo acertar essa situação, essa lacuna que havia na IN anterior. Pois bem. Então, a importação por encomenda, o que é? O risco comercial da operação da empresa contratada, né? Mas pode ser mitigado por contrato. A proprietária da mercadoria é a contratada, o importador de direito, o recurso financeiro é da contratada. Agora, após essa IN 2020, admite-se o adiantamento. Pode ser até total. Você pode até haver um adiantamento total da operação de importação. E o câmbio é feito em nome da contratada. A empresa encomendante é equiparada à industrial, também aí é a contribuinte do IPI, né?
não afeta a aplicação das regras de preço e transferência, nem no tocante aos países e tal. Então aqui um quadro, só para a gente ver como funciona. Encomendante pré-determinado contrata uma empresa para adquirir a mercadoria no exterior. Essa empresa adquire a mercadoria com seus recursos próprios e promove a importação. Lembrando que após 2020 é possível haver o adiantamento também da encomendante pré-determinada. Recurso financeiro, não há impedimento legal de que a negociação também seja feita pela encomendante. E a empresa contratada, quando importa, faz o desembaraço da saída da mercadoria como se fosse uma operação de venda para a encomendante pré-determinada. Ok, pessoal? Eu peguei, assim, mais as características gerais dessas operações, tá? Isso aqui nas respectivas IN tá tudo muito bem especificado, tem mais alguns detalhes, tá? Mas eu acho que, para efeito de ter uma noção geral, essas são as características mais importantes dessas 3 formas de importação. Né? E muito importante, porque assim, gente, pensando agora no lado assim, de uma advocacia, de uma consultoria, é muito importante quando um cliente pretenda fazer uma importação, você conseguir enquadrar perfeitamente o que aquela empresa está querendo fazer na modalidade de importação adequada e cumprindo os deveres instrumentais, as obrigações acessórias inerentes a cada uma modalidade de importação, tá? Então, se é por conta e ordem, ok, quem vai fazer, você vai fornecer todo o recurso, você vai ser o senhor da operação, mas é importante que lá na DI conste quem é o importador e quem é o real adquirente. Tá? Os dois têm que ter radar, tem que demonstrar a capacidade financeira da empresa, tá? Isso é bem importante. Se for por encomenda, não. O recurso é do importador de direito, sendo agora admitido também o adiantamento de recursos, tá? Então você tem que verificar qual operação é mais adequada, tá? Isso é bem relevante. Pessoal, tem um detalhe aí do ICMS que eu nem coloquei aqui, até temos na sala, tem o Pacheco, que é o especialista, que depois pode até nos esclarecer melhor, mas assim, o que acontece agora? A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho até, estou só abrindo um parênteses, só para a gente, foi no recurso extraordinário com agravo 665-134, né? Ele diz o seguinte, ele fixou a seguinte tese, gente, em repercussão geral. Isso é bem relevante, né? Ele diz assim, ó, que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre a mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação, que deu causa à circulação da mercadoria com transferência dos recursos. Então, isso aí, gente, tem uma repercussão nessas 2 modalidades de importação. E qual seja, ó, na modalidade por conta... Deixa eu só pegar aqui. Na importação por conta e ordem, importação indireta por conta e ordem, o que acontece? O ICMS, o adquirente, o real adquirente, o ICMS incidirá no estado onde estiver localizado o real adquirente. Entendeu? Então, por exemplo, a empresa aqui de Campinas, ela faz uma aquisição de uma mercadoria de uma trading instalada em Vitória, por exemplo, né? Então, se ela caracterizar essa importação como por conta e ordem, o ICMS importação incidirá no estado onde está localizado o real adquirente. Então, seria o estado de São Paulo, tá? Isso na modalidade por conta e ordem de terceiros. Agora, se for a modalidade por encomenda, haverá incidência, o ICMS incidirá no estado onde estiver localizado o importador por encomenda. Então, seria lá na trade em Vitória, tá? Pacheco, depois você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Que ICMS não é bem a minha praia, mas pelo que eu entendi dessa decisão do Supremo, em repercussão geral, né? É essa sistemática que funciona. Então vejam bem, pessoal, isso é bem importante, né? Quando você vai fazer uma consultoria, por exemplo, qual operação eu vou fazer? De repente você pode usar esses mecanismos, onde é mais interessante eu recolher o ICMS, aqui em São Paulo ou lá em Vitória. Bom, vamos em frente, pessoal. O real adquirente e o encomendante pré-determinado, eles são os reais interessados, então a participação deles é fundamental do ponto de vista material, porque, na verdade, essa mercadoria, ao fim e ao cabo, vai ser destinado tanto ao real adquirente como ao encomendante. Então, por isso que a norma veio
e colocou-os como no polo passivo da obrigação tributária. Tá? Isso, a norma eu acho que foi bem adequada nesse ponto. Porque quem são os beneficiários dessa importação indireta é o real adquirente e o encomendante. Então eles podem figurar no polo passivo. Tá? E é isso que vem sendo feito, tá, pessoal? É isso que a Receita, quando detecta que houve alguma ilícito, alguma irregularidade numa importação onde haja um terceiro envolvido, ela tem colocado no polo passivo tanto o importador de direito quanto o real adquirente ou o encomendante. É isso que a gente vai verificar agora. Tá bom até aqui, pessoal? Eu passei meio rápido nisso aí, mas porque assim, para a gente um pouquinho sobre o controle aduaneiro, o que é o controle, e estabelecer quais são as três espécies, as três modalidades de importação. Acho que é tranquilo, né? E os deveres instrumentais, eu falei alguns, mas isso todo na IN lá está muito claro, o que cada tipo de operação tem que seguir, não tem muito erro. A questão, gente, que você vai ver que ao fim e ao cabo o que é importante é a transparência da operação. É a transparência. Então, se a empresa vai fazer uma importação direta, ok e tal. Agora, se tem uma terceira envolvido, essa operação tem que ser transparente. Isso tem que estar muito bem contabilizado, muito bem registrado na contabilidade. Você tem que estar todas as provas, porque numa eventual auditoria fiscal, a Receita suspeitar que aqui está havendo uma interposição fraudulenta, você tem meios para demonstrar que aquela operação que você está fazendo é lícita, né? E eu tenho visto nos anos, eu fiquei 12 anos lá no CARF, né? 6 anos como conselheiro e mais 6 como especialista. Então, eu percebi que no começo, logo que começaram as primeiras autuações, discutia-se muito questões de direito. Como a aplicação da norma, os dois têm que responder, não responde. Quem responde a multa pela cessão de nome são os dois, ou só quem cede, né? Havia muita discussão na aplicação do direito. Nos últimos anos, eu percebi que a questão é mais de fato, a questão de prova. Né? Vocês podem perceber que os litígios dos últimos 5, 7 anos, a questão muito é de prova, é provar que houve licitude ou não houve, porque às vezes a linha é muito tênue, né? Entre os fatos lícitos e os ilícitos. Por isso que a orientação é que tudo isso seja muito bem registrado, muito bem documentado. A contabilidade é fundamental nesse ponto, você registrar os pagamentos, né? O caminho do dinheiro. Como que se deu o caminho do dinheiro? Eu estou fazendo por conta e ordem, então eu transferi o meu recurso para trade, então isso está registrado, está na contabilidade, eu tenho documentos bancários, todos contabilizados, registrados, né? Então, a questão de prova é fundamental. Pois bem, então assim, a gente falou das modalidades, né? Se o meu cliente, a minha empresa, fizer adequadamente alguma daquelas modalidades, não vai ter infração, obviamente. Agora a gente vai falar no caso quando há um desvirtuamento de uma das modalidades, né? Então, o artigo 23 do Decreto-Lei 1455, alterado pela Lei 10.637, o que ela fez? Ela inseriu no nosso ordenamento jurídico a descrição de algumas condutas típicas, ela criou alguns tipos penais aduaneiros, né, relativos à interposição fraudulenta, e prescreveu quais as sanções aplicáveis, né? Então, o tipo penal, se eu praticar essa conduta, qual é a sanção aplicável àquele caso concreto? E a sanção, nesse caso, gente, é gravíssima, né? É a pena de perdimento se a mercadoria for localizada. Se a mercadoria está no porto ou no aeroporto, pena de perdimento. Se a mercadoria já foi dada a consumo, se já foi revendida, a conversão dessa pena de perdimento em multa no valor de 100% do valor da mercadoria. É a pena mais grave que a gente tem na área aduaneira. Pois bem, e aqui eu transcrevi o texto do artigo 23. Esse texto, gente, dá muito pano para manga, dá teses e teses de direito, tá? Por quê? Então, o que o texto diz? Considera-se dano ao erário as infrações relativas às mercadorias, 2 pontos. Então, o que interessa para a gente é esse inciso 5º, que foi incluído pela legislação nova. Diz o seguinte, estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, então nas duas pontas pode haver a caracterização do tipo penal aduaneiro, né? Na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou do responsável da operação. Então,
todo mundo envolvido essa operação, se eventualmente for ocultado, está sujeito à tipificação nesse ilícito, tá? Mediante fraude ou simulação, inclusive na interposição fraudulenta de terceiro. Por que colocou inclusive, gente? Isso o pessoal debate muito, né? Parece que é uma modalidade, a interposição seria uma modalidade de fraude ou simulação. Parece que o texto da lei quis dizer isso. Tem gente que acha que não, mas a minha interpretação, que eu acho, a meu ver, mais adequada, é que a interposição é uma modalidade de simulação, né? E aí o parágrafo 1º diz o seguinte, ó, o dano ao erário decorrente dessas infrações, prevista no caput, né, será punido com a pena de perdimento. Então, a Lei 10.637 veio apenar essa conduta, ele estabeleceu a conduta no inciso e estabeleceu a pena aplicável no parágrafo 1º, tá? Então, sempre que houver ocultação de sujeito passivo, aí pode ser tanto o importador quanto o exportador, de o real vendedor, quem está vendendo a mercadoria no Brasil, ou um comprador, que não seria aquele que fez a importação, mas está triangulando naquela operação, ou qualquer um outro responsável pela operação, tá? Então, o parágrafo 1º diz que vai ser aplicada a pena de perdimento. E no parágrafo 2º, ele criou uma presunção, no meu entender, relativa, né, que admite prova em contrário, uma presunção iuris tanto, portanto, né, que presume-se que há interposição fraudulenta na operação de comércio exterior no caso de não comprovar a origem, da onde veio esse dinheiro que eu estou pagando a importação, não comprovar a disponibilidade, eu tinha aquele dinheiro nas minhas contas bancárias, né, e a transferência do recurso, quem fez o fechamento de câmbio. Quando eu fiz o pagamento de câmbio, eu tinha disponível esse dinheiro, eu fiz a transferência dos recursos. Então, se houver qualquer alguma dessas não comprovou a origem, não a disponibilidade ou transferência, presume-se, a própria lei, né, uma presunção legal, a lei presume que está havendo interposição fraudulenta naquela operação de comércio exterior. Então aí, essa prova é um pouquinho mais fácil para o fisco. E vocês vão ver por qual motivo que criou-se essa presunção. Daqui a pouquinho a gente já vai ver, tá? E mais, o artigo 3º prevê o seguinte, as infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria na importação ou preço constante na nota fiscal na exportação, quando a mercadoria não for localizada, primeira hipótese, não tiver sido consumida ou revendida. Por quê? Porque quando a mercadoria ainda está de posse lá na zona primária depositada, aplica-se a pena de perdimento. Mas, eventualmente, essa mercadoria já foi vendida, né? Ou não foi localizada, ou já foi consumida. Então, nesse caso, ao invés da pena de perdimento, que não é aplicável porque não é possível, você não tem o bem para dar o perdimento, você pode aplicar essa multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria. E aí a gente tem autos vultosos, né? Porque você pega, às vezes, várias importações de uma empresa, você chega a valores muito altos, né? E o disposto no parágrafo 3º não impede a apreensão da mercadoria caso encontre a mercadoria. E se essa mercadoria for de importação proibida, tá? Porque, por exemplo, é uma importação, um agrotóxico que não pode entrar no Brasil. Então, no fato por si só de aplicar a multa, e se esse agrotóxico for posteriormente encontrado, aplica-se ao perdimento porque ele é de uma importação proibida. Pois bem, agora só para clarear um pouco. Eu trouxe os dispositivos legais, né, que foram a grande inovação nessa área. Aí aqui a gente agora começa já a fazer doutrina, né? Isso não está na lei escrito, mas esse é o entendimento doutrinário que a gente tem sobre a matéria agora. Então, nós temos duas modalidades de interposição fraudulenta. Uma interposição apelidada de comprovada, né, interposição comprovada, que é aquela que está prevista lá no inciso 5º, artigo 23, que aqui é o inciso 5º, né? Que ela está capitulada aí nesse artigo 5º, essa é a importação comprovada. Por quê? Porque a gente sabe quem é o terceiro que está envolvido na operação. E a gente tem a interposição presumida, que é aquela prevista no parágrafo 2º do artigo 23, que é aquela que nós temos uma presunção iuris tanto. Tá? Então vamos ver cada uma dessas duas modalidades de interposição. A primeira delas, qual que é o tipo dessa infração? Qual é a conduta típica que tem que ser praticada? Ocultar mediante fraude ou simulação. Então veja, já adiantando uma discussão muito grande que tem nessa área,
tem que haver essa conduta, né? A conduta de fraudar ou simular. Então, ocultou mediante uma fraude ou simulação. Isso está no texto da lei, tá ok? Então, deve ser... Então, cabe ao fisco, quando autua e indicando que houve uma interposição, ele deve provar que houve ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador, do responsável, mediante fraude ou simulação. Ou seja, tem que descobrir, durante o procedimento de auditoria, foi descoberto quem foi a pessoa ocultada. Tanto descobriu que você vai colocá-lo, a autoridade fiscal vai colocar o importador e o ocultado no polo passivo do lançamento tributário, no auto de infração, tá? Então, aqui, ó, o meio utilizado foi a fraude ou simulação. Então, houve a intenção, houve o dolo. A meu ver, isso é uma discussão, tá, gente? Isso é uma discussão que está sendo bem aprofundada, se tem que haver o dolo ou não, tá? A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, o que eu contei? Qual que é a conduta típica? Encobrir do fisco quem são os verdadeiros agentes participantes da operação, não os informando corretamente nos documentos relacionados ao despacho, tá? Como que você evita esse tipo de ocultação? Se você simplesmente, a empresa que está importando, informar quem é o real adquirente da importação ou quem é o importador pré-determinado, né? Informar nos documentos de despacho. É isso que o fisco quer, que é uma transparência na operação. Tá? Agora, se isso não ficar informado, se houver a prova de que houve ocultação de pessoas mediante fraude ou simulação, está caracterizada essa conduta típica de interposição comprovada. Tá? E aí, eu fiz um quadrinho só para a gente saber que pode ser qualquer uma dessas pessoas, sujeito ativo, passivo, pode ser o importador, o exportador, o real vendedor, todos eles, se ocultou um deles, eles também vão ser apenados pela infração. Ok? Então, pessoal, aqui, ó, só para fazer um quadrinho, só para a gente verificar como que funciona isso. Então, essa interposição com o responsável não oculto, ou seja, essa que a gente acabou de falar, a interposição comprovada. Como que se dá isso? Ó? Você tem um responsável, se você puder, posso só tirar aqui. Você tem um responsável pela encomenda, ele é uma terceira empresa, né? Ele faz o quê? Ele contata o fornecedor no exterior e contrata um responsável pela operação no Brasil. Aí ele decide quem será o importador ostensivo, quem que vai fazer a operação de importação. Esse importador compra a mercadoria no exterior, né? É feita a operação de importação, registra daí como sendo uma importação por conta própria. Por isso, aqui que está ocorrendo a fraude, né, gente? Está ocorrendo a interposição, porque tem um responsável, mas ele não quer figurar na operação, por N motivos. Né? Às vezes está trazendo uma mercadoria com preço muito abaixo, às vezes está trazendo uma mercadoria contrafeita, às vezes está fazendo uma exportação de cocaína, né? Exportação não é uma exportação, na verdade, é um tráfico de droga, né? Mas ele não quer aparecer na importação, então ele escolheu um testa de ferro, um laranja. Esse registra a importação como sendo importação por conta própria, faz uma nota fiscal de saída para, por exemplo, uma pessoa que está comprando aqui no Brasil, um atacadista, eventualmente, né? E ele é o responsável participa da relação formal relacionada à importação. Só que o responsável pela encomenda está acobertado. Tá? Desculpa, nesse caso não, eu estou falando da segunda hipótese. Nesse caso, ele não é oculto, ele é o responsável pela operação. Tá? Mas ele não está figurando como importador. Ele coloca uma outra pessoa para importar, por quê? Por um eventual dano, uma fraude. Até então, somente a autuação seria indicada na autuação o importador. Isso, gente, a gente teve N casos de grandes operações no passado, aquela boutique famosa que teve uma autuação que ela era responsável pela operação, mas figurava nos documentos apenas uma trade, e a gente teve outros grandes casos aí no passado, né, sobre esse tipo de interposição. Pois bem, a segunda modalidade de interposição, a presumida, o que tem? Como eu disse, qual é a conduta típica que o contribuinte não deveria praticar, né? Ele não comprova a origem, a disponibilidade da transferência de recursos. Então, na verdade, o que a auditoria fiscal vai fazer? Vai provar esses fatos indiciários, sabe? Ele prova, se ele conseguir provar
que não comprovou origem, disponibilidade ou transferência, presume-se a interposição fraudulenta. Então, de um fato conhecido e provado, que é a não comprovação de origem, disponibilidade ou transferência, num pensamento no indutivo, dado pela própria presunção legal, iuris tanto, né, o fato principal resta demonstrado. Tá? Agora aqui, gente, o que cabe ao contribuinte fazer? Essa prova, essa presunção é relativa. Tá? Então, o contribuinte foi autuado dizendo que ele não tinha origem. Não, o contribuinte vai lá e demonstra que tinha origem do dinheiro. Ele tinha um contrato de mútuo, ele tinha um empréstimo bancário, né? E isso tem que estar demonstrado na contabilidade, nos seus registros contábeis, né? Então, essa é a forma de você demonstrar que não houve esse tipo de licitude. Tá ok? Então, como que funciona esquematicamente a interposição presumida, né, com o responsável oculto? Você tem um responsável pela operação que esse aqui vai ficar escondido. Ele não aparece, né, nos documentos formais. Ele é responsável, ele faz a operação de venda para vários clientes, mas ele não aparece, né? Aí o que ele faz? Ele contrata uma empresa, ele faz uma encomenda para um fornecedor no exterior, contrata um importador, ele decide quem será o importador ostensivo que vai figurar nos documentos, né? E o fornecedor faz a importação, o importador registra daí como se fosse uma importação por conta própria e ele dá nota fiscal de saída para os clientes diretamente. E o responsável pela operação fica oculto. Via de regra, a auditoria não consegue detectar quem é ele. Por quê? Porque ele não formaliza documento nenhum. Tá? Por isso que se criou aquela presunção relativa. Porque nesses casos aqui não identificou quem é o responsável, não houve a prova de um terceiro, né? Então, nesse caso, porque o importador aqui não tem como provar a origem, de onde veio esse dinheiro para ele pagar a importação. Via de regra, esse dinheiro veio do próprio responsável pela operação, né? Mas se não tiver como provar isso, basta ele apenas não tiver a comprovação da origem, disponibilidade ou transferência, está caracterizada a interposição presumida. Beleza, gente? E aqui eu tenho dois julgados que eu trouxe do CARF que demonstram essas interposições comprovadas. Isso é mais a título, se alguém tiver curiosidade de buscar esses acordos, né? Que foi a ocultação, essa primeira é a importação comprovada e a segunda é uma presumida, tá? Então, assim, via de regra, não comprovou origem, disponibilidade e transferência, o fisco vai autuar o contribuinte com base nessa presunção relativa, tá ok? Gente, agora essa é a questão para os universitários, né? Isso é uma discussão grande, tá, gente? Eu vou dar aqui o meu entendimento, a minha interpretação. Tem muita gente que pensa diferente, tá? Então, essa é uma discussão que precisa se avançar, né? Então, a discussão, a necessidade do fisco comprovar que houve dolo para caracterizar a interposição fraudulenta? Bom, vamos lá. No tocante à responsabilidade, gente, a gente sabe que na área tributária e também na área aduaneira, a regra geral é que a responsabilidade é objetiva. Então, lá no 186 do CTN diz, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. Ou seja, não tem que demonstrar que houve o dolo. Pode ser mera culpa, mas o contribuinte, havendo a infração, ele vai responder pela penalidade, tá ok? Essa é a regra geral. Mas observem que o início do artigo, ele fala salvo disposição de lei em contrário. A mesma coisa na área aduaneira, tá? No seara do direito aduaneiro. O artigo 94 do Decreto-Lei 3766, ele vai no mesmo sentido. Ele diz, constitui infração toda ação, omissão voluntária e involuntária que importe observância por parte da tal de ato administrativo. E depois lá embaixo, se puder só tirar aqui para mim. O parágrafo 2º diz, salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente. Ou seja, a regra aqui também é a responsabilidade objetiva. No entanto, como toda regra geral, comporta uma exceção, né? E no meu entender, o inciso 5º do artigo 23, ele deixou claro isso, no meu entender, tá? Ele diz o seguinte, mercadorias estrangeiras, nacionais, importação, a hipótese de ocultação, o tipo é ocultar, só que ele qualificou esse tipo. Ele não disse, ele podia parar por aí, falou, quem ocultar o sujeito passivo, mas ele qualificou. Ele falou, real adquirente e tal, mediante fraude ou simulação.
Então, ele estabeleceu uma exceção à regra. Tá? Então, aqui nesse caso, ele estabeleceu que não é qualquer ocultação, é uma ocultação dolosa, com a intenção de fraudar ou simular. Então, nesse caso, depende da intenção de ocultar os partícipes da operação. Então, por quê? Porque ele tem que utilizar um meio fraudulento ou simulado. Então, aqui nesse caso, a meu ver, respeito quem pensa de forma diferente, tá? Bons doutrinadores pensam de forma diferente, mas a meu ver, se trata de uma responsabilidade subjetiva, tá? Então, respondendo à pergunta, há necessidade de comprovar o dolo? A meu ver, a interpretação que eu faço, na análise da regularidade de uma operação, é importante verificar que restou comprovada a ocorrência da fraude ou simulação, com o propósito de ocultar. A infração restará tipificada com comprovação da ocultação do agente por meio fraudulento, não exigindo para sua consumação o fim alcançado na consulta. O resultado é irrelevante, gente. Porque falar quebrou, não quebrou a cadeia do IP, não importa isso aí. O que importa, a meu ver, é que ficou comprovado que existe uma terceira pessoa que está oculta nessa operação. Tá? E isso tem, a meu ver, é um ônus do fisco comprovar que houve a intenção, que houve o dolo na operação. Então, a meu ver, eu entendo que deve-se comprovar a conduta dolosa, tá? Como eu disse, eu faço uma ressalva, isso não há unanimidade, né? Isso é uma interpretação que pode ser feita da norma, tá ok? E aí eu trouxe aqui um agravo num recurso especial, que vai nesse sentido aí, tá? E a jurisprudência é farta, tá, gente? Tem dos dois lados, tá? É lógico que a gente só traz o lado que a gente quer demonstrar, mas tem do outro lado também, tá? Tem julgado que entende que não há necessidade da comprovação do dolo. Pois bem, pessoal, estamos chegando na parte final, que eu acho que é a parte que é mais relevante para a gente refletir, né? Então, assim, gente, ó, o que aconteceu? Até 90, 2000, a gente não tinha instrumentos para punir esses casos de interposição. A lei veio, acho que a lei foi adequada, é uma lei nacional, né? Em outros países não tem esses instrumentos de interposição fraudulenta. Isso é jabuticaba do Brasil, né? Mas foi boa, eu achei que a lei foi adequada, ela teve a função dela, ela extirpou do comércio exterior muita empresa fraudulenta, muita empresa laranja, eu acho que foi muito bom, ela serviu para o propósito para que veio, né? Então, o que eu acho que foi importante, a gente definir essas 3 modalidades, né, de importação, a lei foi clara, hoje não há dúvida mais para caracterizar essas 3 modalidades, né? E os recursos financeiros utilizados, ele tem grande relevância. Então, gente, a gente sempre, só tirar aqui, sempre o que é importante quando a gente vai verificar, analisar uma operação, é verificar a questão, o caminho do dinheiro. Como se deu esse caminho do dinheiro para caracterizar o tipo de importação que você quer enquadrar, né? Pois bem, agora, assim, o que a gente tem que chamar atenção? Quem dá consultoria, advogados, contadores, né? O que é muito importante, gente? É que se a empresa, é a transparência da operação. Então, a empresa idônea que quer cumprir corretamente sua obrigação, o que ela tem que fazer? Se ela vai fazer uma importação terceirizada, requer a sua regularidade, que ela adote providência específica e não é nada do outro mundo. O que ela tem que fazer? Informar na declaração de importação e nos documentos de instrução de despacho que há a participação de um terceiro na operação. Então, quem é o real adquirente e quem é o encomendante pré-determinado. Isso é importante. A norma exige isso para que essa operação seja considerada lícita. E também proceder ao cadastramento no Siscomex, previamente ao registro da DI, dos contratos celebrados entre as empresas. E ambas têm que se habilitar no radar. Tá? Tanto o importador de direito, como o real adquirente e o encomendante. Os dois, todos eles têm que estar registrados no radar. Por quê? Para verificar a capacidade financeira deles. Essa é a finalidade do radar. Tá? Se ele não tem um histórico de irregularidades no comércio exterior e etc. Tá? Então, a inobservância dessas providências implica em que seja declarada como sendo uma importação própria no interesse de outros agentes. Então, aí restaria caracterizada uma interposição fraudulenta. Entendeu, gente? Não é tão complicado isso, né? É que, às vezes, o pessoal ou não se atenta a esses detalhes da legislação, de registrar no radar, de informar na DI o real adquirente e o encomendante.
Bom, e aí, gente, como eu adiantei para você, hoje, nos litígios aduaneiros de interposição fraudulenta, é imprescindível a prova da materialidade da infração e da autoria, né? Então, a questão de prova, a discussão hoje que a gente tem muito é a questão de prova. Aquela operação houve uma interposição fraudulenta ou não houve? Né? Porque às vezes tem caso, um caso que eu me deparei certa vez, era assim, uma importação, a empresa fazia a importação de vidros, né? Uma empresa fazia importação, era responsável pela logística da importação. Aí chegava lá no porto, aí tinha uma outra empresa que fazia a distribuição, a logística. Eram empresas do mesmo grupo, uma fazia importação, a outra fazia a logística e uma terceira fazia a comercialização. E aí, isso é uma interposição fraudulenta ou não é? Depende da materialidade. Como que foi feito esse registro, como que foi feito o caminho do dinheiro, né? Isso tudo tem que ser analisado. Né? E nesse caso foi um caso concreto que a gente analisou lá. Então, posso fazer isso? Pode. Hoje aí já entra num outro tema, que é a questão do grupo econômico, né? Pode haver, pode, mas você tem que tudo isso tem que ter apoio. Uma importou, tá bom, ela importou, ela tinha recurso, a importação é direta ou uma importação por conta e ordem da outra que ia revender, né? Isso caracterizou vinculação, tinha a prova que o dinheiro foi, tinha a prova ela colocou na DI, inseriu na DI os dados das duas empresas ou não, né? Tudo isso é questão de provas. Então, a escrituração é fundamental nessa área de controle aduaneiro. Então, gente, tentando separar o joio do trigo, né? Primeiro, é o que eu falei, o fundamental é a transparência nas operações. Você tem que deixar tudo muito claro, o tipo de operação que você escolheu fazer uma importação direta, então o recurso tem que ser seu, toda a condução tem que ser sua. Eu posso revender depois dessa mercadoria? Posso revender, não há problema nenhum. Eu posso ser uma empresa, uma mera importadora? Posso. Eu importo a mercadoria, recolho os tributos, nacionalizo, levo para o meu estabelecimento e revendo essa mercadoria. Não tem problema nenhum, né? Agora, o que não pode é eu estar pegando recurso de terceiro para fazer a operação e não deixar isso transparente na operação de comércio exterior, nos registros de importação. Tá? Então, operações que envolvam terceiros podem ser enquadradas como interposição. No entanto, nem tudo é interposição. Né? Nem tudo agora. Então, ultimamente, também nos últimos anos, toda importação que havia um terceiro interessado buscava se caracterizar como interposição. E nem tudo é como. Então, o que é importante é analisar caso a caso para segregar o que é comprovadamente uma operação ilícita de interposição daquelas lícitas. Tá? Então, eu trouxe daqui a pouquinho vamos ver o caso aqui. O que é importante, depois eu tenho um caso prático para a gente ver que foi bem interessante. O que é importante, pessoal, é o seguinte, ó, o contribuinte, seja importador ou exportador, ele tem o direito constitucional de organizar os seus negócios e operações da melhor forma que convier. Eu não sou obrigado a minha empresa importar. Não, se para mim for mais interessante, mais barato, eu contratar uma trade, eu posso fazer isso. Não precisa necessariamente organizar meu negócio de forma que resulte em uma maior carga tributária, apenas para satisfazer a necessidade estatal dos recursos financeiros. Isso é um planejamento lícito, não é? O exemplo que eu mais gosto de dar lá nas aulas que eu dou na PUC, o próprio fisco, às vezes ele fala para você, contribuinte, faça um planejamento aí. Agora, quando a gente for entregar a nossa declaração de imposto de renda, a gente não faz um planejamento tributário? Ele dá as opções, não é isso? Fala, ó, você pode fazer a simplificada, que você vai pagar tanto de imposto, ou você faz a completa, que aí você pode deduzir, não é? Isso é um planejamento tributário. O próprio fisco te dá essa opção. Então, você fazer planejamento lícito, não há problema nenhum. Você fazer uma boa gestão do comércio exterior, isso eu diria que até é uma obrigação do administrador, né? Então, você escolher qual modalidade é mais adequada para aquela operação da empresa, né? Isso não há problema nenhum, tá? E eu até transcrevi aqui que são fundamentais no Estado, são fundamentos do Estado brasileiro previstos na própria Constituição Federal a livre iniciativa, artigo 1º, inciso 4º, e a liberdade econômica, né? Esse artigo é muito rico, né, gente? Para um estudo em uma outra ocasião, a questão da liberdade econômica. Aqui no Brasil vige a liberdade de organizar os seus negócios, não há problema nenhum, isso é desde que você não entre no campo da ilicitude, né? Então, o que eu disse aqui, nem toda operação de comércio exterior, por mais complexa que ela seja, que envolva várias pessoas, não quer dizer que está havendo
uma interposição, seja fraudulenta ou não. E como que eu demonstro que não está havendo fraude? Com a transparência, registrando adequadamente toda a operação que está sendo feita. Tá? Há que estabelecer os claros limites entre uma operação. Para mim, eu acho que o grande limitador entre a licitude e a ilicitude é a existência do dolo. Quando houve o dolo, a intenção deliberada de fraudar, claramente há a ilicitude. Aí a aduana também, as autoridades fiscais devem fazer a ponderação entre o controle e o excesso. Nem tudo é interposição. E outra coisa, que é uma questão que eu deixo para reflexão. Há necessidade de evolução normativa? Eu acho que há. Eu acho que nós estamos com 3 caixinhas somente, né? Interposição direta, importação direta, por conta e ordem e por encomenda. Eu acho que está um pouco amarrado. Eu acho que a gente precisa evoluir um pouquinho na legislação sobre esse tema, porque a legislação já está ficando com quase 20 anos, né? Então, acho que está na hora da gente dar um passo adiante. Aqui eu trago um trecho muito interessante da ministra Carmen Lúcia, eu acho esse texto perfeito, né? Ela diz o seguinte, é de um julgado dela, ela diz, a norma não proíbe o contribuinte de buscar pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica na economia fiscal, realizando sua atividade de forma menos onerosa e assim deixando de pagar tributos quando não configurado o fato gerador cuja ocorrência tenha sido ilicitamente evitada. Tá? Aqui ela diz assim, contribuinte, você pode fazer um planejamento tributário lícito. E aqui eu trago um caso, pessoal. Esse caso é bem interessante, foi bastante discutido, ele é objeto de várias apresentações que a gente verifica aí nos seminários e tal, mas esse caso é muito interessante. É um caso real, que foi julgado, depois quem quiser curiosidade pode entrar lá pesquisar esse número de acordo, você vai ver o teor do acordo, né? A discussão aqui é se houve um contrato de importação por encomenda ou um mero contrato de fornecimento. Então, o que aconteceu? Qual que foi a acusação fiscal? Uma empresa X de autopeças esse caso aqui foi até na nossa região, tá? Eu só não ponho o nome das empresas para não ficar, né, expondo as empresas, mas é uma empresa de autopeça, ela foi incluída como responsável solidária pelo fato de ter ocultado a empresa Y, que é uma montadora de veículos, em operações de comércio exterior. Segundo a acusação, os produtos importados pela empresa X de autopeças são frutos de encomenda da empresa Y. Então, assim, a empresa, a fiscalização entendeu que a X fazia uma importação por conta e ordem da Y, que era uma montadora. Havia um contrato, e por que ela entendeu assim? Porque havia um contrato prevendo que a empresa X realizaria as importações a partir de um programa de compras estabelecido pela empresa Y, para abastecimento de peças em sua linha de montagem. Ou seja, eles tinham um contrato para que a autopeça fornecesse, sei lá, 50 mil unidades por mês para a montadora. Então, isso era uma previsão, planejamento de que a montadora ia comprar. Então, a empresa de autopeça fazia essas importações regulares por conta própria, né, e fornecia a montadora dentro de um plano de negócios, né? Então, aí foi concluído pela acusação que a empresa X informava que se tratava de importação direta, quando na verdade era importação por encomenda da empresa Y, e aplicou a multa substitutiva de perdimento. É uma multa de 100% sobre todas as importações efetuadas pela empresa X e indicou as duas empresas, a X e a Y, no polo passivo da obrigação tributária. Pois bem, aí a defesa. O que a defesa alegou? Bom, a empresa X importa produtos fabricados no exterior adequados ao modelo de automóvel fabricado pelos clientes no Brasil. Ou seja, ela não importa só para essa montadora, importa para várias montadoras. Mas para essa, ela agrega mais alguma operação própria para ser incluída já naquele veículo daquela montadora. Suas importações são diretas e não por encomenda, tendo por conta que pratica todos os atos do comércio, sendo a única responsável pela fase comercial, logística, desembaraço, pagamento dos tributos. E ainda realiza uma operação industrial dos bens que vende a montadora. Então, ou seja, a defesa dela, ela falou, eu importava diretamente, eu fazia toda a fase comercial, logística, desembaraço, eu pagava os tributos e eu ainda fazia uma adaptação desse produto importado ao veículo da montadora.
E diz mais ainda, mais um argumento. A fiscalização não demonstrou qual a vantagem obtida com a suposta fraude ou qual a fraude ou simulação na ocultação, ou mesmo se houve dano. A empresa Y seguiu na mesma linha, argumentando ainda que não há revenda, pois os bens são industrializados no país pela empresa X antes da venda à empresa. Entenderam qual é a questão? A empresa X importava essas autopeças, né? Ela fazia ainda um pequeno beneficiamento no Brasil e revendia como se fosse uma operação de venda para a empresa Y. Mas a autoridade fiscal entendeu que não, que havia uma pré-encomenda. Por quê? Porque tinha um contrato com um contrato prevendo um programa de compra das mercadorias. Tá? Foi esse o documento que foi objeto da autuação. Pois bem, esse caso foi julgado lá no CARF, né? E por unanimidade de votos foi dado provimento aos recursos voluntários, tá? Por quê? Porque entendeu-se que nas autuações referentes à ocultação comprovada, que não se alicerce na presunção, o ônus probatório da ocorrência da fraude ou simulação, inclusive de interposição, é do fisco, que deve carregar aos autos elementos que atestam a ocorrência da conduta. Ou seja, não foi comprovada a interposição. O mero contrato de programação de vendas, não, no entender dessa turma julgadora, não caracterizaria a infração. E aí eu trouxe alguns trechos, ó. Imaginar que o legislador, ao tratar da importação por encomenda, usou o termo revenda para abarcar também a venda, não nos parece adequado, além de constituir alagamento do conteúdo da expressão. Mas bastaria a fiscalização investigar o caso, eventualmente comprovando que, de fato, a industrialização se tratava de uma simulação. Por quê? Porque a autoridade fiscal entendeu que essa industrialização que a empresa X fazia era uma mera simulação. Mas não havia prova nos autos disso aí, que havia uma mera simulação. Isso tem que ser comprovado, não basta alegar, né? E aí, por fim, o que eu acho interessante é, nas autuações referentes à ocultação comprovada, o ônus probatório da ocorrência da fraude é do fisco. A conduta no qual que deve carregar os autos elementos que atestam a ocorrência de tal conduta, tá? Então, por falta de provas, e o ônus da prova, quando quem acusa a prova, né? O ônus da prova era do fisco, e o fisco, a turma entendeu que isso não restou comprovado, tá? Esse caso é bem interessante. Quem tiver depois curiosidade, pode pegar o acórdão lá, você vai ver que está tudo muito bem destacado. Gente, com isso eu dei um en passant rápido para não cansar vocês, tá ok? Então, eram essas informações que eu queria passar para vocês. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Ayrton, ele vai fazer os comentários dele, tá ok? Obrigado, cara. Parabéns para o Barbieri, uma explicação no tempo que ele teve, foi detalhado e tal. Agora, tem alguns casos aqui no escritório, né, que eu acabei fazendo as defesas, né, porque o Barbieri não estava aqui, né? Aí eu fui fazer eu mesmo. Uma questão que na exposição do Barbieri eu acho que ficou claro é que precisa a prova do dolo, exceto quando é aquela presunção relativa lá, né? Isso me parece uma evolução no entendimento dessa legislação. O outro ponto que eu acho que não houve referência, que é o seguinte: tem súmula, se eu não me engano, do CARF, dizendo que não precisa a prova do dano ao erário. Então, essa é uma discussão que poderá haver. Agora, me parece que se provar o dolo, quase que eu estou próximo do dano, não é? Me parece. Mas é uma discussão que acredito que, quando perder no CARF, vai levar para o judiciário com essa questão inicial aí. Agora, uma coisa que me estranha muito é que, numa situação de uma penalidade tão violenta, né, de 100%, acaba sendo regulado por instrução normativa. Muitas coisas por instrução normativa.
nos casos que eu trabalhei aqui, tinha a discussão do adiantamento de recursos, que era vedado. Agora veio uma instituição normativa e permitiu o adiantamento de recursos. Aí eu fiquei com a seguinte dúvida: o que vai acontecer com os processos anteriores, onde tem essa questão? Não é? A instituição normativa, em princípio, ela não pode constituir a norma, né? Ela tem que cuidar da norma que está na lei. Então, esse é um ponto que eu acho que nós precisaríamos refletir um pouco. Porque aqui mesmo no escritório tem isso. Houve adiantamento de recursos, que era impedido, e agora a instituição normativa, não me lembro da modalidade, o Barbieri pode explicar aí, né? Outra dúvida que eu fiquei é o seguinte: tem 3 modalidades, né? Direta, por encomenda, encomenda e quando é serviço e tal. Qual em todas as modalidades, tem que colocar na ADI ou não o nome dos intervenientes? Então, Barbieri, esses seriam os pontos que eu pediria para você abordar, se achar que são pertinentes. Tá bom, Ayrton. Bom, vamos pelas mais fáceis, né? Essa segunda que você perguntou, se todas as modalidades, tá? Tanto a por conta e ordem como por encomenda, tem que informar os dois, tanto o importador de direito como o real adquirente e o encomendante. Então, todas as modalidades tem que informar na ADI, tá? Agora, a questão da retroatividade da IN, Ayrton, hoje de manhã eu estava pensando nisso, sabe? Eu pensei, me parece... Porque o que eu penso assim, quando a gente fala em retroatividade, o que tem? De aplicação da norma. Então, quando algum aspecto da regra matriz, lá, a base de cálculo e tal, se aplica a norma vigente na data da ocorrência do fato, o aspecto temporal, né? Então, se aplica a norma vigente, se é para definir um dos 5 aspectos lá, a base de cálculo, o tempo do fato, a matéria, a materialidade, o sujeito ativo, passivo, se aplica a lei vigente da data da ocorrência do fato gerador, na data da ocorrência do aspecto temporal da regra matriz, né? Agora, me parece que essa alteração da IN é uma norma procedimental. Então, a meu ver, isso a gente pode refletir. Eu nunca vi essa discussão ainda, nem em autos e nem em seminários, nada, mas me parece que essa norma pode retroagir. Me parece. Vamos discutir, vamos conversar sobre isso, né? Eu acho que ela pode ser aplicado, me parece, né, aos fatos passados. Mas isso também precisamos refletir um pouquinho mais, que é uma coisa nova que veio aqui há 2 anos, e aí eu não vi nenhum caso prático em que essa situação se enquadrasse e qual foi a decisão que foi adotada. Tá ok? Mas é um bom tema para a gente refletir, viu, Ayrton? Se mais alguém que estiver assistindo quiser fazer alguma colocação, né? Eu acho que é bem pertinente. E esse tema é relevante, né? Porque aí os casos que foram autuados em que houve caracterização de um adiantamento, agora a norma está possibilitando esse adiantamento, então esse caso deixou de ser punido, né? Essa conduta deixou de ser apenada, então a norma retroagiria, né? Tá bom? E o dano? Como? O dano. O dano era... O dano, Ayrton, nos julgados lá do CARF, o pessoal tem entendido que o dano é irrelevante, viu? Eu acho que se foi caracterizada a interposição, não necessariamente precisa ser caracterizado que houve o dano ou não, né? Esse é um posicionamento. Eu acho que o que delimita a interposição é o dolo. Se houve dolo, se a conduta foi dolosa, houve fraude, independe de se houve o dano lá na frente ou não. Essa é uma posição. Perfeito. A gente tem uma dúvida o usuário está com um nome diferente, o Benefa. Ele, na verdade, acho que ele está perguntando sobre a questão das modalidades de importação na parte terceirizada. E pergunta se a diferença entre a opção 2 e a terceira é a eliminação da empresa de trading. Não é eliminação, né? É a questão do dinheiro, né?
porque é por conta e ordem, o dinheiro é fornecido pelo real adquirente, a operação e tal. E por encomenda, não, tem que ser feito os recursos financeiros da própria importadora de direito, né? Eu acho que isso não é relevante. E a outra dúvida é do Pacheco. Ele questiona se a filial do Brasil, se pode a filial no Brasil importar por encomenda de sua matriz no exterior. Não, porque assim, eu não sei, porque assim, ela teria que ter o registro no radar, né? Teria que ter um CNPJ aqui no Brasil, né? E se ela está instalada no exterior, não é possível ela ter um registro no radar, né? Eu acho que, a princípio, não poderia. A menos que ela tenha... E além disso, ainda vai ter que ver a questão da vinculação de preço, né? Porque quando a vinculação entre as empresas tem a questão da valoração aduaneira, né? Além de tudo isso, tem que ver se essa vinculação não interfere no preço. Mas aí é outra coisa, né? Agora, a questão de uma empresa localizada no interior ser por encomenda, eu a princípio, acho que não. Ele não ia conseguir fazer um radar aqui no Brasil, né? Na verdade, a impossibilidade, então, seria porque ele não conseguiria fazer os cadastros necessários para fazer essa importação aqui no Brasil, exatamente, né? Perfeito. Pacheco, não sei se respondeu a dúvida, se está certo. Como o Supremo Tribunal Federal regulamentou, né, que o sujeito ativo da obrigação é onde está a importadora, no caso de importação por encomenda, sim, nós temos o problema de transferência de preço, alíquota interestadual, 4%, 12%, isso daí ajuda muito uma empresa aqui de São Paulo, uma indústria de São Paulo, a fazer importação por Santa Catarina, por exemplo, de modo que ela deixa de recolher 18% no desembaraço aduaneiro aqui em São Paulo para comprar essa mercadoria da importadora que está em Santa Catarina ou no Paraná, ou em Vitória, qualquer lugar. Ela compra essa mercadoria com uma alíquota de 4%. Sim. Certo? É a alíquota interestadual da resolução do Senado. Então, mas o problema é que, em muitos casos, o exportador que está no exterior é vinculado a essa empresa aqui em São Paulo. Ou seja, é a matriz, por exemplo. Lá, eu tenho uma matriz na Itália e uma indústria aqui em São Paulo. Não, aí tudo bem, né, Pacheco? Se tem uma empresa instalada aqui no Brasil, pela pergunta, eu achei que só tinha a matriz no exterior, né? Então, não, aí tudo bem, não tem problema, né? Aí, por exemplo, você está dizendo assim, você tem uma matriz na Itália, você tem uma indústria aqui em São Paulo, e ela contrata uma empresa para fazer importação por encomenda em Vitória. Sim. Né? Aí a empresa de Vitória paga o ICMS lá reduzido e depois revende para São Paulo. Né? Sim. Não tem problema nenhum, desde que no ADI conste o radar e a informação de que é por encomenda da empresa no Brasil, da indústria instalada aqui em São Paulo. Ou seja, mesmo ela tendo vínculo com o exportador, ela tem vínculo, então, tá certo? Mesmo assim, você não vê problema dela fazer a importação por encomenda. Aí tem questão do valor, aí, a meu ver, tem questão de ver se o valor interferiu no preço, né? Não, mas eu não teria esse problema. O preço de transferência não teria esse problema. Não, eu não vejo problema. Porque, assim, o importador uma empresa aqui de Campinas, uma fábrica de medicamento do Brasil, pode importar o insumo, e eles fazem muito isso, da matriz no exterior, não há problema nenhum, é uma importação direta. Eu não vejo problema de fazer uma importação indireta também. Eu não vejo nenhuma vedação. Não há nenhuma vedação nessa área. Eu não vejo vedação nessa área, não. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a você. Nós temos mais uma pergunta. O Adam Soares, ele questiona qual é o seu entendimento em relação às mercadorias comercializadas antes de formalizada a nacionalização para efeito de caracterização da interposição. Bom, aí precisa verificar. Ela foi comercializada, mas era uma importação direta, isso aí? É uma importação direta? O registrou como importação direta? Sim, direta. Tá, e ele fez uma negociação antes do despacho aduaneiro, é isso? Isso mesmo. Se não houve adiantamento de recursos, se não havia vinculação, uma mera, por exemplo, eu vou importar um lote de bicicletas, por exemplo, e eu começo a oferecer, falo, eu vou receber bicicleta
e vou fazer anúncio que eu vou vender essas bicicletas no futuro. Eu acho que não tem problema. A princípio, precisa ver se não há vinculação, se não está oferecendo recurso, se não está tendo... Mas eu acho, eu não vejo problema nenhum em organizar meu negócio. Eu não preciso deixar a bicicleta chegar no Brasil, desembaraçar, levar para o meu depósito, para depois começar a vender, né? Eu acho que eu poderia vender, como uma montadora, a BMW faz, por exemplo, compra os seus carros, ela já tem pessoas que já estão esperando o carro, mas ela nacionaliza o carro e vende o carro para essas pessoas, mas ela você já foi lá na loja, já manifestou a intenção de comprar, eu acho que não haveria problema. Desde que esteja tudo registrado, que ela não forneceu recurso para aquisição, né? O dinheiro é importante, por exemplo. A importação foi feita com recurso, a importadora não tinha recurso, aí no dia anterior ela paga os tributos, o outro forneceu o recurso e ela pegou e pagou os tributos. Aí eu acho que pode caracterizar uma interposição. Às vezes, né, Barbieri, empresas menores, né, não quer ter estrutura de importação, então não quer figurar lá nas DIs. Então. Aí ela vai numa importadora dessa e fala, olha, eu preciso de tal produto, assim, sabe? Você compra lá no exterior e me revende aqui. Aí, e às vezes o produto é tão especial que tem que chegar e ir para aquela empresa, não pode ficar lá no estoque da... Aí começa a acontecer as confusões aí, né? Quer dizer, aí aquela empresa que seria adquirente depois ia revender no mercado, o fisco considera que ela era uma intermediária, umas coisas assim, né? Então, é por isso que eu perguntei para você se a única possibilidade de não estar na DI, se eu entendi, é quando eu compro no mercado interno de uma importadora. Agora, né? A única... Só que, às vezes, por isso que eu falo para você, empresas menores, chega lá para a importadora e fala assim, olha, eu preciso de um produto assim, assado, você compra lá, depois você me revende. Só que quem bate lá na importadora já vai direto para a empresa. Aí o fisco entende que não foi aquisição. Quer dizer, às vezes, o mercado tem situação que na verdade não tinha problema nenhum, era mesmo isso, era verdade a operação. Só que quando olha, né, porque aí eu fico pensando, né, então aquela empresa que importa, ela tem que importar tudo aquilo, colocar no estoque e depois sair procurando o cliente. Ela não pode ter nem pedidos anteriores, não pode. Então, eu entendo, as pessoas abusavam, né? Porque hoje o controle é caro. Mas, às vezes, acontece situação e depois é difícil de explicar isso, né? No alto, etc. Por isso, Arthur, que eu acho que a gente tem que atualizar a legislação, né? Que isso é um negócio comum no mercado, né? Eu acho que as 3 caixinhas estão muito restritas, né? A gente tinha que haver mais possibilidade. Esse caso é típico, né? Eu concordo com você. A empresa, por exemplo, eu estou importando uma carga de, sei lá, de um produto qualquer. Eu começo a vender, começo a anunciar que eu quero vender, eventualmente eu até revendo, né? E aí não pode, aí caracterizou a interposição, né? E esse caso é um caso comum, corriqueiro dos negócios, né? Que pode acontecer, e o contribuinte corre o risco de ser incluído numa autuação de interposição fraudulenta quando não está havendo interposição, né? A legislação ficou muito engessada, né, o mercado. Quer dizer, então, outra coisa, às vezes, a empresa está há anos operando no mercado, ela compra lá, sei lá, na China, põe aqui, aí procurou o cliente no mercado, aí não teve o dinheiro todinho para pagar lá no desembaraço. Aí foi lá no cliente, pegou um pouquinho de dinheiro para pagar ali. Interposição. É isso mesmo. Então, é isso que você está falando. É preciso, eu acho,
evoluir essa legislação para enquadrar situações que não tem nada a ver. Quando tem problema, eu também não sou favorável, tem que punir mesmo. Ninguém aqui está defendendo fazer coisa mal feita. O problema é que... E outra coisa, né, Barbieri? Se desculpe estar alongando um pouco. Essa lei ela é tão violenta, né, que é o perdimento, que o fiscal ele fica numa dificuldade. Se ele não aplica a penalidade, é um problema para ele. Essas leis muito violentas, eu me lembro quando tinha instituição disfarçada de lucro, é muito parecido. Então, o agente fiscal que controla isso, ele tende a fazer alto. Se me permite, essa sua colocação, ela vai de encontro com a dúvida, nosso segundo questionamento, que colocaram no chat, que é sobre se a Receita Federal ela não é muito rígida em casos onde não houve a intenção de dolo ao erário, em casos como relatados da empresa que estão começando e não têm estrutura de importação. A pergunta é exatamente nesse contexto, sobre a questão das penalidades como pena de perdimento. Essas leis muito violentas, ela cria uma dificuldade para o aplicador da norma, que parece que cria uma insegurança, que tem que ter o alto. Aí, mas você falou muito bem, tem que ter o dolo. No mínimo, tem que ter o dolo, que eu acho que até se tiver o dolo provado, o dano está junto, né? Aparentemente. Mas são questões que o tempo vai ter que resolver. Na verdade, eu acho que os órgãos de classe deveriam procurar o pessoal do governo aí para atualizar essa legislação, porque, como você disse, ela é muito restrita, aí cria problemas que às vezes não existe problema, né? O problema não existe. Não, você veja, né, Ayrton, nesse sentido, você vê que a IN, que veio, a IN 1937-2020, ela veio sanar essa lacuna mesmo, que antes qualquer adiantamento na importação por encomenda era caracterizado uma interposição. A lei, isso era tão absurdo, né, porque era impossível alguém encomendar um bem e não fazer um adiantamento. Quem que vai vender, vai importar, vai correr o risco de importar uma mercadoria, pagar os tributos e tal, para depois revender, né? Então, certamente pediu um adiantamento. E aí, a IN veio sanar essa lacuna aí, que agora a IN permite que você faça o adiantamento dos recursos, né? Eu acho que foi uma boa adequação à realidade da vida dos negócios, né? A vida dos negócios é assim que acontece, né? Nós temos mais uma pergunta. O Adam questiona se a instrução normativa ela não teria aplicação restrita às operações por encomenda ou ela é extensiva à importação direta? Não. Ela é só por encomenda. Ela é bem clara, né? Lá no slide ela é específica para a por encomenda. Camila, só mostrar. Eu peguei aqui a IN, considera recursos próprios do importador por encomenda, tá? Então, essa IN é só ela é específica por encomenda, tá bom? É uma posição que o Dr. Barbieri levantou em relação à retroação ou não da possibilidade de ter recursos das empresas. Opa, acho que é muito razoável, mas eu queria ouvir o Dr. Barbieri. Me parece que há retroatividade, sim. É que eu comentei, eu falei, eu acho que é um assunto para reflexão, porque é uma alteração recente, eu não vi nenhum caso concreto ainda, e também não vi discussão em mesas de debate sobre esse assunto. Mas, como eu disse, a questão de aplicação da norma, que é as 3 regrinhas que a gente tem lá, né? Então, se aplica a norma da época do evento do fato, para se determinar algum daqueles 5 aspectos da regra matriz, base de cálculo, contribuinte e tal. As normas, uma multa mais benéfica, né, retroage. E normas procedimentais se aplica a norma da época do fato agora. Então, eu acho que essa IN veio retroagir, deixando de exigir um cumprimento de uma obrigação, né? Então, eu acho que a minha opinião, a princípio, vamos refletir um pouquinho, né, antes de uma eventual caso concreto, mas me parece que ela pode se retroagir, sim. Então, nesse aspecto, me parece que
O fato da IN agora reconhecer não significa que antes não existiam essas operações. As operações, elas existem na prática administrativa, na prática econômica, e isso é uma coisa interessante. A contabilidade é exatamente um instrumento para demonstrar que, se ela existia, a lei só veio para aperfeiçoar, né? Para dar um tratamento mais justo, é legítimo. E assim, aí sempre tem as duas visões, né? Tem gente que quando vem uma lei nova, assim, fala assim, tanto existia que a lei veio corrigir um erro. Aí outros dizem assim, tanto não existia que ela precisou da lei, da norma para vir regulamentar, né? São as duas formas de pensar, né? Mas eu acho que isso já era um uso e costume e a lei veio, na verdade, adequar a norma a uma situação comum do mercado, né? Ela veio apenas tornar isso mais claro e regularizar essa situação, né? Como a gente não tem mais perguntas, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Agradeço ao Dr. Luiz Eduardo Barbieri por nos dar um tempinho dele para explicar toda essa parte de comércio exterior que é tão complicada para todos nós. Doutora Ayrton, muito obrigada pelas colocações. Eu encerro mais uma vez e agradeço a todos e desejo uma ótima semana. Até logo!